Salve, salve, Marco Agripa aqui. Nesse vídeo eu vou trazer o assunto de reverbs com aplicação na prática. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar sobre a teoria, vai ser uma teoria de forma simples para já poder aplicar na prática. E depois eu faço uma demonstração prática aqui no Pro Tools. Então, primeiramente, a gente tem o nosso tópico aqui de reverbs e eu já fiz um link aqui com inserts versus auxiliares, sends e mandadas. Por que eu fiz esse link? E já estou falando aqui inicialmente, porque eu já tenho um vídeo no canal na série Entregando Ouro, na parte de combo de efeitos, e é um vídeo no qual eu já trato sobre esse assunto. Então eu dou a explicação, eu falo sobre os prós e os contras de cada modalidade e eu falo das aplicações, né? Então, para a gente entender por que eu devo ou não aplicar o efeito, né, seja ele reverb ou delays ou qualquer outro efeito, por que eu devo aplicar nos inserts ou nos canais auxiliares, e aí eu coloco como auxiliares sends e mandadas, porque dependendo da plataforma ou do equipamento que você estiver, pode estar com uma dessas nomenclaturas aqui, ou até outra nomenclatura, mas essas são as mais comuns. Eu vou deixar o link na descrição desse tópico, que eu acho bastante importante de se compreender a diferença entre inserts e auxiliares, por que utilizar e tudo mais. Então não vou adentrar nisso. Eu já venho aqui para o nosso tópico principal, que são os reverbs. Então, para a gente começar, eu criei alguns tópicos para a gente trazer bastante clareza a respeito do assunto. Primeiramente, a gente tem conceitos e a gente deságua inicialmente o que é reverberação. Então, a reverberação é o prolongamento de um som após a emissão de uma determinada fonte sonora criada pela reflexão desse som em superfícies de um determinado ambiente. Então essa é a definição teórica e eu vou fazer aqui a minha explanação para deixar esse tópico o mais simples possível. Reverberação é um fenômeno que ocorre sempre que há uma fonte sonora, ou seja, um som qualquer, e a gente tenha um ambiente determinado, e cada ambiente, mesmo que você tenha uma mesma fonte sonora, cada ambiente vai se comportar de uma forma, porque a propagação do som acontece, né, a partir do momento que você tem essa fonte sonora, e cada local ele tem uma especificidade que vai criar um comportamento, uma interação desse som. Então, para deixar bem claro, se a gente está num quarto pequeno e a gente fala, né, um pouco mais alto ou bate uma palma, a gente percebe que o som ele se comporta como esse ambiente. Então, se eu bato uma palma num quarto pequeno, você percebe que é um ambiente pequeno. Se você já bate uma palma dentro de uma igreja, de uma catedral, ou um espaço fechado bem grande, você vai perceber que a mesma palma ela vai te entregar, devido à interação que o som vai ter com esse ambiente, vai te entregar um outro tipo de resultado. Então você percebe, né, se é um ambiente pequeno, se é um ambiente grande. Então, basicamente,
A reverberação é esse fenômeno, né? Esse fenômeno que faz com que a gente perceba a propagação do som, e isso ocorre em ambientes fechados. Quando a gente está em ambientes abertos, o comportamento da propagação do som, ele acontece de forma diferente. Então, agora que a gente já entendeu o que é reverberação, vai ficar mais fácil da gente compreender o que são os reverbs, né, que algumas pessoas vão chamar de máquinas de reverb, ou máquinas de efeito, ou máquinas de ambientação, mas atualmente a gente já estabeleceu essa linguagem, né, de chamar diretamente de reverbs, né. Então, o que são os reverbs? Eu coloquei como é um ambiente ou equipamentos específicos que emulam ou simulam os espaços ou efeitos de reverberação. E aí, por que eu coloquei é um ambiente ou equipamentos, né? Porque a gente pode ter reverbs naturais. Como que funcionaria esses reverbs naturais? Eu tenho em mente o resultado que eu estou buscando para determinada fonte, e aí eu posso buscar um ambiente que tenha aquele tipo de reflexão sonora, que é basicamente a reverberação, né? Então, eu posso buscar um ambiente que tenha aquele tipo de reverberação que eu estou buscando para o meu som e gravar num ambiente real. Atualmente, a gente não faz tanto isso. Por quê? Porque o reverb, se a gente tem o som seco, a gente consegue dosar a quantidade de reverb especificamente, né, com bastante precisão, que esse som vai ter. Coisa que não acontece ao inverso, né? Então, se a gente pega e grava um instrumento ou um som em um ambiente que possua muita reverberação, se você decide posteriormente que você não quer toda aquela quantidade de reverberação, fica muito mais difícil de você retirar. Até uns anos atrás a gente dizia que era impossível. Atualmente, com o avanço da tecnologia, é possível você reduzir, né? Ou até chegar ao ponto de, entre aspas, entre muitas aspas, tirar. Porém, você cria uma degeneração de pequena a grave no som original. Quanto mais reverb tiver e quanto mais seco você quiser deixar, utilizando a tecnologia de tirar o reverb, ele não tira apenas o reverb. Quando você trabalha com esse tipo de processamento, você está comendo não só o reverb que ele está extraindo, mas parte do som. Então você perde em integridade do som. Eu não tenho certeza da quantidade de reverberação que eu vou querer nesse instrumento, nesse som. O que eu faço? O seguro é você gravar o mais seco possível, né? Então a gente tenta ali gravar de forma natural, em um ambiente com pouca reflexão, ou seja, que não tenha tanta reverberação, para que você aplique o reverb através de equipamentos, plugins, etc., posteriormente. E aí você tem um maior controle de manipulação desses sons. Então, para deixar claro, reverberação é o fenômeno a partir do momento que você tem uma fonte de som e ela se propaga e aí interage com um determinado ambiente. Então você tem reflexões, e aí se você está numa sala menor,
você tem essa sensação de sala menor. Se você está numa sala maior, você tem essa sensação de sala maior. Essa sensação é o fenômeno que a gente chama de reverberação. Quando a gente chega no reverb, podem ser ambientes que a gente vai gravar ou tocar ali e reproduzir essa reverberação de forma natural, ou a gente pode aplicar posteriormente através de equipamentos, e aí podem ser analógicos ou digitais, mas que a gente tem muito mais controle, né, muito mais precisão para manipular os efeitos, colocando-os posteriormente. Isso ficando claro, a gente vai para utilizações. Dentro de utilizações, o primeiro tópico que eu coloquei é cola na mixagem, que é um tópico bem importante. Então, o que é a cola na mixagem? Cola na mixagem é o processo de unificar e integrar todos os elementos de uma mixagem para que soem coesos e bem fundidos. Então, por que é um assunto importante? Porque quando a gente mixa, por mais que a gente tenha gravado de forma separada, né, o que é muito comum nos dias de hoje, ou até se a gente está usando muitas coisas eletrônicas, programações, sintetizadores, etc., você não quer que essa coisa soe como um bando de coisas soltas, aleatórias, né? A gente quer que soe de forma única, né? Então a gente tem a mixagem. A mixagem é exatamente, o objetivo dela é que você vai pegar múltiplos elementos, como a tradução do nome diz, misturar. Mixagem vem de mixing, e transformar em um resultado que soem como uma coisa só. Então é como fazer um bolo. Você vai pegar o ovo, vai pegar a farinha, vai pegar o açúcar, pegando todos os ingredientes, você vai jogar dentro de uma batedeira ali, e aí vai fazer essa mistura até chegar num ponto que a massa fique homogênea e tudo mais, e todos os processos e procedimentos para que essa massa vá para o tabuleiro, vai para o forno e volta o bolo, né? Então, a mixagem, ela é basicamente isso. A gente tem múltiplos ingredientes, né, múltiplas fontes que você vai misturar e você quer ter como resultado uma, entre aspas, massa homogênea. A gente quer ter o resultado de uma música, um som soando como uma coisa só. Então, se você está ali com uma banda, não pode a bateria tá soando de um jeito, o baixo está soando de outro jeito, a guitarra está soando de outro jeito, a voz está soando de outro jeito, tá tudo desconectado, tá cada coisa com uma sonoridade que não se entrelaça, tudo tá solto. Você perde no conceito primordial, que é a mistura. Então, por que eu coloquei esse assunto aqui dentro dos tópicos de utilizações se tratando de reverbs? Parece que uma coisa não tem conexão com a outra, mas muito pelo contrário. Uma das funções que a gente utiliza quando a gente trabalha com os reverbs é ajudar na cola, fazer com que tudo soe em um único ambiente, em um único lugar. Isso significa que em determinados ambientes coisas não podem soar em lugares diferentes? Não. Isso significa que, geralmente, entre aspas, como padrão, entre muitas aspas, porque não há regras, mas a gente acaba trabalhando
as ambientações básicas para que tudo soe como um mesmo local, né? Então, gravando junto ou gravando separado, o todo precisa soar como uma coisa só, a não ser que a intenção seja uma proposta diferente da convencional se tratando de mixagem. Como eu acabei de falar, não existe certo, não existe errado. Se faz sentido para música, para o vídeo, para peça ou para o que você tiver direcionando esse áudio, que você que essa coisa soe de forma diferente, é isso. O importante é você saber como funciona e realizar o processo. Então agora a gente vai para espacialização e profundidade. Por que eu trago esse tópico espacialização e profundidade? Porque a gente precisa lembrar que a mixagem ela é um espaço finito tridimensional. Eu vou repetir novamente. A mixagem ela é um espaço finito tridimensional. A gente precisa lembrar que a gente, quando mixa, a gente tem um ambiente partindo do pressuposto que a mixagem convencional é feita por duas caixas, né? Então, uma caixa L, left, esquerda, e uma caixa R, right, direita, que elas vão estar posicionadas a aproximadamente 45 graus, você no centro, de preferência com o tweeter na altura dos seus ouvidos, e aí a gente vai desenhar uma imagem sonora tridimensional. A gente precisa imaginar o elemento está mais próximo da gente ou mais afastado. A gente tem se está mais à esquerda ou mais à direita. Se a gente sente que o elemento está mais abaixo ou mais acima. Qual o tamanho que cada elemento tem? Esse elemento ele está mais seco, né, no sentido de o som mais puro, ou ele está mais diluído com algum efeito. Então a gente precisa pensar nessa imagem. A gente vai ter a espacialização e a profundidade, porque o som ele não é chapado. As pessoas, talvez nos dias de hoje, por passarem muito mais tempo de fone, a mixagem ela seja enxergada por muitas pessoas como algo ali que é uma parede de sons tocando, o que não é realidade, né? A mixagem ela é um espaço finito, tridimensional, que você trabalha dentro desse espaço. Os reverbs, eles são importantes para ajudar a gente a dar espacialidade e profundidade nos sons. Não fica aquele som chapado, né? Fica um som mais natural, digamos assim. Por quê? Porque mesmo que a gente faça isso de forma posterior, né, aplicando reverb, quando a gente está nos espaços e a gente executa, né, as músicas, ou a gente conversa, ou a gente convive nos espaços, inconscientemente a gente percebe em que tipo de espaço que a gente está. A gente só não fica consciente disso o tempo inteiro. Então, se tem um violão tocando na sua frente com uma pessoa ali num ambiente de casa ou em algum outro ambiente, o som ele tem uma forma de se comportar. Então, ele não se comporta como se você tivesse com o ouvido grudado nele.
sem influência do ambiente. Geralmente a gente ouve música, e aí eu tô falando de pessoas tocando instrumentos ou em apresentações, shows, tudo mais. A gente ouve com a influência do espaço, né, com o som se propagando. Então, tem sempre a influência dessa propagação, dessa reverberação. Se está num espaço aberto, a gente sente que está diferente. Se está num espaço fechado, você sente. Mas o tempo inteiro tem sensações ali acontecendo. Então, se você coloca na sua mixagem um som chapado, né? Porque quando a gente capta bem próximo. Fazendo uma analogia do microfone com o ouvido, é como se a gente colocasse o ouvido muito próximo do instrumento. E aí você percebe muito pouco a influência da interação desse instrumento com o ambiente. Então fica aquele som quase que puro, né? E aí fica um som chapado, que, entre aspas, seria antinatural. Então, os reverbs, eles nos ajudam a trazer essa naturalidade também. A gente já falou de cola na mixagem e espacialização e profundidade, adicionando também a naturalidade. E aí a gente tem texturas e efeitos, que é o assunto que eu tinha feito o adendo quando eu falei do reverb na cola, né, a gente colocando todo mundo para soar no mesmo local, mas que a gente pode usar sim para criar texturas e efeitos diferentes, caso a gente sinta, veja ou que seja a proposta daquele trabalho, daquele som, daquela intervenção ali. Então, às vezes, você pode ter uma música ali, a música funcionando toda em um ambiente, e de repente vem um som que está num ambiente completamente diferente, porque é a intenção, né? Então você criou uma textura ou um efeito, ou seja, você criou texturas e efeitos que não fazem parte ali da filosofia do soar todo mundo junto, mas para interagir de forma diferente no som que você está fazendo. Então, basicamente, a gente tem a cola, né, que é todo mundo no mesmo espaço, mas a gente também pode utilizar para gerar texturas e efeitos diferentes. E aí eu trago os 3 principais tipos de reverb. Eu poderia trazer aqui diversos tipos, mas como a intenção é trazer o assunto para aplicação prática, eu estou seguindo a filosofia do Keep It Simple, né? Ou seja, mantendo a simplicidade e a objetividade, justamente para que quem receba a informação possa pegar essa informação e já aplicar. Então não adianta ficar só vendo o vídeo, só assistindo às aulas. É necessário que pegue e aplique. Então eu trago os 3 tipos principais, que são os que a gente mais vai ver no dia a dia, mais vai ter o contato, e os que a gente mais vai estar manipulando na maior parte do tempo. Então eu trago aqui o hum, o roll e o plate. Esses 3 aqui estão em praticamente todos os lugares. É muito difícil você chegar a pegar um reverb ou alguns reverbs que não tenha essas 3 opções aqui. Isso daqui é o início de tudo, né? Vamos colocar assim. Então, aqui no room, né? O que é o room? O room é uma sala, né? Um espaço, um cômodo, e geralmente pequeno. E pequeno, a gente tem vários níveis de pequeno, né? Não é um pequeno, não, é só desse tamanho aqui, não.
São vários tipos de rum que a gente vai ter com várias características, mas geralmente de cômodos menores. Então eu coloquei com a seguinte descrição: o rum, ele emula a reverberação de um espaço pequeno, como uma sala de estar, um estúdio ou um pequeno quarto. Como eu falei anteriormente, ele geralmente é uma sala, é um cômodo, né? E ele vai simular ou emular espaços menores. Então, basicamente são simulações de espaços que a gente já costuma conviver na vida real, espaços menores. Quando a gente vai para o hall, aí a gente na tradução a gente tem que o room é sala, né, ou quarto, enfim, cômodo, né? E o hall é um salão, não só no sentido de um salão, uma sala grande, mas um sentido de salão como as pessoas costumam tratar na nossa língua, né? Então, um salão de festa, né? Um salão de não sei o quê. E como é que esses espaços geralmente são em características, né? Porque quando a gente fala de sala, a sala da minha casa é um espaço menor, né? Quando a gente trata como salão, acaba sendo quase que um aumentativo, apesar da gente ter os exemplos, como eu falei, né? Um salão de festa, um salão de dança, é um salão. E aí, geralmente, o hall ele vai simular ou emular espaços de maiores proporções, né? Espaços maiores, que também a gente está, de certa forma, acostumado a vivenciar. Então a gente vai ter espaços grandes aí na categoria de halls. E aí eu botei emula a reverberação de um grande salão, né? Eu ainda coloquei o grande para deixar claro que mesmo que a gente visualize um salão, pode ser muito maior ainda. Emula a reverberação de um grande salão como um auditório ou uma sala de concertos. Pode ser desde um auditório de médio porte a uma catedral, a salas de concerto, né, de música erudita e tudo mais, que geralmente são teatros maiores e tudo mais. E aí a gente vai para o plate. O plate, como eu coloquei aqui, ele é reverb de placa, placas, né? Vou até colocar aqui no plural. E aí, placas de quê? Placas de metal. Ele é construído numa estrutura no qual se tem placas de metal suspensas dentro de uma estrutura. E aí, basicamente, ele vai ter equipamentos, ou seja, que vão reproduzir, vão transmitir o som. E nessa estrutura existem microfones de contato, né? Geralmente piezoelétrico ou, enfim, de outro tipo de microfone, mas que geralmente microfone de contato. E que esses microfones eles vão captar as vibrações resultantes dessas placas. Basicamente é uma construção na qual dentro dela existem placas de metal suspensas e aí a gente tem um equipamento que vai reproduzir o som e aí essas placas elas vão vibrar e dentro dessa mesma estrutura existem os microfones de contato capturando esse som e retornando. E como é que isso acontecia? Colocando rapidamente uma situação para não ficar muito distante de nós, né? Que falando assim, para quem talvez não tenha experiência ou nunca tenha visto, pode ficar um pouco distante. Então, como é que funcionava? Existia essa estrutura e aí na mesa
Nos auxiliares, geralmente tinha um ou mais auxiliares que você mandava a quantidade de som que você queria e aí entrava nesse equipamento, nessa estrutura. Esse som que você mandava, essa quantidade, entrava nessa estrutura, fazia as placas de metal vibrarem. Dentro dessa mesma estrutura havia os microfones de contato, que eles captavam essa vibração, essa resposta do som que vibrou nas placas de metal, e aí com essa captação ele devolvia lá para a mesa. É basicamente como se essa estrutura fosse um plugin, né? Fazendo analogia para os dias de hoje, no qual o som sai do seu mixer, entra no plugin e volta para o seu master. Era isso, só que feito de forma totalmente física. Então a gente tem aqui que o reverb de plate, né, o reverb de placas, ele emula a reverberação gerada por uma placa de metal vibratória. Daqui a gente vai para o Pro Tools e depois a gente volta aqui nesse tópico plus aqui que eu coloquei para a gente ilustrar ainda mais.